A aula de hoje é sobre divisores de um número e está na nossa apostila na página 184 a 186. Os divisores de um número inteiro são os números naturais pelos quais se pode dividir este número de forma exata, ou seja, que o resto seja zero. Ao contrário dos múltiplos, os divisores não são infinitos. São poucos e nunca haverá um divisor maior que o próprio número. Ou seja, o último número que eu posso dividir é ele mesmo. O número 1 é o divisor de todos os números. Então, eu sempre vou começar dividindo pelo número 1. E qualquer número natural é divisor por si próprio, ou seja, eu posso dividir qualquer número por ele mesmo. Como vimos, lá em múltiplos, o símbolo que nós usamos é um M maiúsculo, M de múltiplos, né? O símbolo agora para divisores é um D maiúsculo. Facinho, né? Então, agora vamos lá. Vamos ao exemplo. Divisores de 4. Então, eu abro chaves, né? E vamos lá. Quais são os números que eu consigo dividir 4? Então, eu tenho o 4 eu consigo dividir por 1, que dá 4. O 4 eu consigo dividir por 2, né? Que dá 2. E eu consigo dividir também 4 por 4, que dá 1. Em todas essas divisões, o resto é zero. Então, eu preciso ter isso em mente. Todos os números que eu for dividir têm que ser exatas a resposta, ok? Não posso ter nem nada de resto. Se, por exemplo, dividirmos 4 por qualquer outro número, por exemplo, 3, o resto não será zero. Então, eu não consigo dividir 4 para 3 com o resto zero, ok? Não daria. Por isso que eu tenho que prestar atenção. A resposta tem que ser zero. Então, eu tenho que dar uma olhada. Quais as tabuadas que eu tenho que eu consigo ter a resposta 4? Vamos ver se a gente consegue entender melhor? Vamos lá para uma dica da prof. O menor divisor é o número 1 e o maior é ele próprio. Então, presta bem atenção nessa dica. O menor divisor de um número natural é o número 1 e o maior é ele próprio. Vamos para outra dica. Para determinarmos o divisor de um número, tentamos dividir esse número pela sequência dos números naturais, como a gente vai ver a seguir, ok? Agora, presta atenção na dica que a prof dará. Vamos lá? Nós vamos começar pelos divisores de 12. E aqui a gente consegue ter um pouquinho mais noção do que a prof estava comentando antes. Então, vamos lá. Abrimos chaves e a dica era, o menor divisor é o número 1. Então, o menor número, eu sempre vou começar, então, pelo número 1. E o maior número que eu vou ter de divisor é o próprio número, ou seja, eu estou pedindo os divisores de 12, então, o meu maior número, ou seja, o meu último número, é o 12. Ficou fácil, né? Então, eu começo com 1 e o meu último número é o número que eu estou pedindo de divisores. Ok, vamos para o próximo número. E para eu descobrir o próximo número, eu tenho que fazer a sequência dos números. Então, eu tenho o 1, a sequência, ou seja, o próximo número é o número 2. Eu consigo, ou eu tenho 12 na tabuada do 2? Por ser um número par, eu tenho como dividir por 2. Na tabuada do 2, eu vou ter quanto vezes 2 é 12? 6, certo? Então, eu vou colocar agora como penúltimo número, ok? Vamos para a sequência. 1, 2. Eu tenho na tabuada do 3, eu tenho a resposta 12? Tenho. Então, eu vou ter
eu coloco a minha sequência ali, o número 3. Quanto vezes 3 é 12? 4. Então, aqui, acabou os meus divisores. Por quê? Porque entre o 3 e o 4, eu já não tenho mais nenhum número. Perceberam? Então, eu tenho ali, ó, o 1 e o último número, que é o 12. O 2, que é a metade, que é o 6, vai ficar penúltimo número. E aí, eu vou fazendo a sequência. 3, e aí, a minha resposta já é 4. Certo? Então, como eu não tenho mais nenhum número entre o 3 e o 4, acabaram meus divisores. Vamos prestar atenção agora no próximo. É um número um pouquinho maior. Então, vamos lá. Vamos fazer agora os divisores de 30. Divisores de 30. Então, vamos lá. Abre chaves. Começo pelo menor número e o último número, que é 30. Lembra? O menor número, menor divisor é o 1 e o maior é o próprio número. O divisor que eu estou pedindo é o 30, então o meu último número é o 30. 30, eu consigo dividir por 2? Consigo, ele é um número par. Metade de 30 é quanto? 15. Então, o penúltimo número será o 15. E agora eu preciso descobrir quais são os outros números que eu tenho nesse intervalo. Eu consigo dividir 30 por 3? Lembra-se, eu tenho que fazer pela sequência. Consigo. Né? Lá na tabuada do 13 eu tenho 30. 3 vezes 10 é 30, né? Lembra? Ok? E agora, eu consigo dividir por 4? Na tabuada do 4, eu vou ter próximo a 30 ou 30, né? Vamos ver se tem. 4 vezes 7 é 28 e 4 vezes 8 é 32. Eu não tenho 30 redondo, né? Então, eu passo para a sequência seguinte. Então, 4 eu não consigo, eu passo para o 5. Na tabuada do 5, eu tenho 30? Tenho, né? Que é o 5 vezes o 6. Como eu cheguei agora? 5 e 6, como eles são sequências, acabaram-se os meus divisores. Então, eu vou ter, lembra lá, 1, que é o menor, e 30, que é o maior, e aí eu vou fazendo nos intervalos. Isso evita de eu ficar fazendo um monte de contas para fazer as divisões. Né? Então, eu não preciso fazer do 7, do 8, do 9... Não preciso fazer nem do 11, nem do 12, nem do 13, nem do 14, nem do 16 até o 29. Eu não preciso ficar fazendo contas, porque eu já sei que o 1 é o menor e o 30 é o maior. Depois, quando eu divido por 2, eu já pulo para metade desse número. Né? Então, depois da metade do número, eu não vou ter mais nenhuma como dividir. Então, preste sempre atenção nisso. Começo pelo 1 e coloco já o último, que vai facilitar muito mais para você. Você não precisa fazer tantas continhas, tá bom? Agora, em seu caderno, faça os seguintes divisores, ok? Você vai colocar esses números um abaixo do outro, certo? Pulando uma linha entre eles, ok? E não esqueça de colocar, se você está usando caderno quadriculado, a letra dentro do quadradinho e cada número em um quadradinho, ok? Certo? Depois de resolver as atividades do seu caderno, agora resolva as atividades da página 184 a 186, ok? Um grande abraço para você, por hoje é só. Um grande beijo!